Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá. O papo de alfabetizadora vai continuar explorando o texto na alfabetização. No nosso último encontro, que foi gravado ontem, eu comecei a falar sobre trabalhar, usar alguns textos especificamente para o processo de alfabetização, né? Para aliar a tecnologia da escrita, no caso, todo o sistema de escrita, não só letras, palavras, sílabas, mas a organização da escrita, como que a escrita acontece, como que ela se apresenta no papel, como eu utilizo o caderno, a margem do caderno. Isso tudo tem que ser ensinado. A criança não nasce sabendo, né? A gente tem uma ideia, porque a gente já passou pela escola, que ele já tem uma facilidade muito grande de saber isso. Bem, então vamos continuar. Eu estava dando o exemplo do pirulito que bate-bate. Então, é um texto. Primeiro, recapitulando, para a gente utilizar textos na nossa prática de alfabetização e partir do texto para o processo de alfabetização, a princípio, nós temos que utilizar textos que as crianças sabem de memória, de cor. Lembrando que não são todos os textos que a gente utiliza para essa prática. E lembrando que na nossa sala, onde nós estivermos com essa criança, no consultório, seja onde for, em casa, a gente precisa oferecer outros textos, textos literários, textos que trazem narrativas, textos poéticos, textos divertidos, sem se preocupar com esse processo, se eu vou ensinar alguma coisa para ele. Porque nós precisamos, sim, aproximar a criança do universo da leitura e da escrita com prazer, com descoberta, né? E assim nós vamos formar realmente leitores, amantes da leitura e não usar a leitura como obrigação, como a gente percebe isso no dia a dia da escola, quando a criança rejeita a leitura, é a forma que ela foi apresentada a ela, na grande maioria. E agora só um parênteses aqui para não perder muito tempo, só lembrando, se você é professor de escola pública, esse universo literário está nas tuas mãos. Não conte com a família nesse sentido, porque nem todos têm acesso à literatura e nem todos também foram apresentados de forma que eles entendessem que a leitura pode libertar de muitas coisas, pode levar para diversos universos, pode mudar e transformar a vida daquelas pessoas. Mas nós temos que oferecer no nosso espaço escolar todas essas possibilidades. Às vezes o seu aluno só tem você e você não pode negligenciar isso, tá? Só um parênteses aqui. Então vamos dar continuidade a uma prática de usando texto para alfabetização? Usando o exemplo do pirulito que bate-bate, depois que a gente brincou com a criança, se divertiu com a criança, primeira diversão, primeiro é essa alegria que ele tem que perceber, que ele não está usando, você não está usando aquilo ali para ensinar. Não tem que... Fica quieto, menino, presta atenção no que eu estou falando. Não tem que, né, ficar nervoso, ficar nervosa. Calma, gente, que tudo vai acontecer. Eles não estão acostumados com esse processo. E aí você brinca com ele bastante, e aí você apresenta o texto escrito. Isto é uma grande descoberta. E aí, professor, uma dica para você que está aqui me ouvindo. Professor, não dá resposta. Professor, faz pergunta. E sempre que você apresentar algo para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu filho aí, vamos dizer pais aí, você apresente perguntando: você sabe o que é isso? Você tem ideia do que está escrito aqui? E aí deixa que ele fale. Claro que ele vai perceber que se ele brincou ali com você, ele pode dizer que é a música do pirulito que bate-bate. Beleza, é a música do pirulito que bate-bate. Agora nós vamos entender um pouquinho dessa música. Vamos cantar, presta atenção. Aí você pega o texto, que eu não tenho nada aqui, e você faz a marcação de pauta sonora. O que significa isso? Você vai cantar batendo a mão nas sílabas que você fala. Pirulito, ó. Pirulito que bate, bate. Pirulito, a mão tem que ser um pouquinho mais rápido, que já bateu.
Aí você vai botando em frase, claro, evidente, ele vai percebendo que vai até o final, depois ele vai voltar, vai até o final, depois ele vai voltar. E aí você vai fazendo, aí você vai convidá-la a fazer com você. Você segura na mãozinha dele e vai falando, vamos cantar comigo? Ele vai, pirulito que bate, bate. Você segura na mãozinha dele, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Vamos de novo? Agora tenta você sozinho, vamos? Gente, muitas das vezes, a primeira vez que isso acontece, eles ficam com a mãozinha parada no mesmo lugar. Ué, você fala, ué, mas eu tô cantando, você tá parado? Vamos lá, pirulito que bate, bate. Ó, acabou. Vamos para o de baixo, pirulito que já bateu. Flávia, o que que tá acontecendo? Eu tô ajustando a fala com a escrita. Eu tô ajustando. Isso é muito importante para a criança entender. Muito importante. É a primeira vez que isso vai acontecer? Na primeira vez vai ser maravilhoso? Não, não vai ser maravilhoso, mas é o hábito de você fazer apresentação de texto, de trabalhar sílabas, palavras relacionadas a textos de cor semanalmente, isso vai fazer com que eles entendam o processo, porque eles já começam a compartilhar, a já saber o que você vai pedir. E posterior a isso, você pode explorar. Você pode explorar palavras, eu gosto muito de explorar palavras logo no início, e eu perguntar para ele aonde que ele acha que está escrito pirulito. É um desafio muito grande, tá, gente? Apesar de pirulito estar na primeira palavra, eu poderia botar a terceira palavra, poderia pedir uma outra palavra, mas eu peço pirulito. Pirulito é uma palavra cheia de letras. Depois eu vou pedir uma palavra que tem menos letras. E o desafio ele vai falar... Pode falar que pirulito começa ali, aqui. Aqui ele bota a mão. Então põe a mão para mim onde você acha que é pirulito. Aí, lembra que eu falei que o professor não dá resposta, faz pergunta? Você não vai dizer, muito bem, é isso mesmo, é pirulito. Não, você vai questioná-lo. Você vai perguntar assim, por que você acha que pirulito começa essa palavra? Você pode me dizer por quê? Ele vai ter que te explicar o porquê que ele marcou pirulito. Ele pode dizer porque começa a música. Ele pode dizer porque tem a letra P, entendeu? Naturalmente, ele vai dizer uma dessas duas coisas, tá? Ele vai dizer, começa com a letra P. Aí você fala, muito bem, pirulito começa com a letra P. Aí eu falo assim, muito bem, você falou que pirulito é essa aqui, mas eu quero, a letra P é que começa, e aonde termina o pirulito? Você sabe me dizer? Olha bem para a palavra e vê onde ela termina, ó, pirulito. Olha como é que eu tô dando a ideia de sílaba agora, de marcação de sílaba para ele. Então eu vou explorar isso. E aí, gente, ele pode passar o dedinho direto e ir lá no final, então ele pode pegar uma palavra da outra. Pirulito que, ele pode pegar o que e juntar tudo no pirulito, porque essa criança não tem noção de palavra. A gente acha que ele já tem noção disso e não tem. Uma dica que eu dou aqui para as meninas da educação infantil: não se foque só na letra. Nós precisamos ensinar letra, sílaba, palavra, texto, frases. Não foque só na sílaba, na letra. Tô ensinando a letra P, então vou marcar tudo com P. Circula no texto todas as palavras, as letras P's. Não resume a sua aula, não deixa ela empobrecida. Aproveite, explore, ajude essa criança a pensar sobre o sistema de escrita. E você vai ajudá-lo. Ele pode não conseguir terminar. Aí você vai ajudá-lo, ó. Pirulito. Pirulito termina com qual letra? To. Ele pode falar, e com certeza ele vai falar, é o O. Então, aonde que tem o O? Ele vai procurar. Começa no P. Aonde que tá o O? Ele vai achar o O. Então, olha bem. Circula, isso tudo é pirulito. Vai ser uma grande descoberta para essa criança. Agora você vai explorar mais, você vai perguntar para ele, será que existe O? Vamos contar quantas letras tem pirulito? Eu não estou preocupada se ele sabe letra, eu quero saber se ele sabe contar a letra. E é claro que eu vou trabalhar com o universo pirulito, ele vai saber que letra é uma coisa de cada vez. E ele vai contar o pirulito. Eu posso pedir a ele, será que no nosso texto do pirulito que bate-bate, existe outra palavra pirulito? Vamos ver se você localiza outra palavra pirulito?
Deixa ele olhar o texto. Se ele não localizar, cante com ele a pauta novamente e vai fazendo isso. Então, gente, é muita coisa que pode ser feita. Agora, o que não pode ser feito é desistir. Porque o processo é esse, e você explorar. Vai chegar um ponto que as crianças sozinhas vão entender aquele espaçamento, sozinha não, com a sua ajuda, aquele espaçamento entre a palavra, que você vai trabalhar a frase, quantas palavras tem nessa frase. Você tem um universo para ser explorado. Agora, a única coisa que você não pode ser bem reduzida e pensar só numa unidade, que é a letra. A letra é importante, o nome da letra é importante. Faça em outra atividade, brinca de pescar letra, brinca de alfabeto, de bingo, mas ali não fica só explorando a letra. Trabalhe letra, trabalhe sílaba. Qual é o primeiro pedaço da palavra pirulito? Você vai trazer em outro papel, não no texto. Então, você vai explorar muita coisa. Trabalhar com texto é isso, a base é essa. As minhas alunas aqui que estiverem ouvindo isso, sabem disso no nosso curso presencial, no curso que eu faço de alfabetização e letramento, eu exemplifico isso para elas. Então, não tem segredo. O segredo é esse, é você entender que é você objetivar. Nesse texto, eu vou explorar mais palavras. Eu quero saber se eles conseguem localizar com mais facilidade. Nesse texto, eu vou explorar a tal palavra e vou trabalhar letras, vou trabalhar sílabas faltosas da palavra ou de várias palavras. Então, tudo isso eu posso fazer. Eu posso utilizar um texto de cor e trabalhar com lacunas de palavras. Eu posso tirar as palavras do texto, do que ele sabe de cor, e tentar botar para que ele coloque no lugar certo. Então, eu tenho muitas possibilidades. Espero que tenha ajudado vocês e vamos ficar aí para o próximo assunto que ainda estou pensando. Aliás, quando vocês assistirem esse vídeo, eu preciso que vocês coloquem temas, sugestões, o que vocês gostariam de falar no Papo de Alfabetizadoras. São 10 episódios, isso vamos marcar para o 5º episódio e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Porque, por mim, eu falava de tudo, mas é muita coisa para a gente descobrir. Então, qual é a sua curiosidade? Qual é a sua necessidade? Coloque aí para mim, coloque nos comentários. E mais uma coisa, se você gostou desse papo de hoje, compartilhe. Chame seus colegas, chame as pessoas, chame os pais, chame pessoas para entender esse universo lúdico, maravilhoso, fantástico, divertido, que é aprender a ler e escrever. Nada de ser chato, nada de ser repetitivo, nada de ser mecânico. Ler e escrever é uma alegria. Um beijo a vocês e até o próximo episódio.